Vem cá, que eu sou teu amigo, calma. Oxe, olha, rapaziada, aqui meu amigo Roy, tá ligado? Ele modelo. Vai, calma, miséria. vai, que Sabe você que valentou aqui? Olha que brincadeirinha aqui pra tu aqui, ó. Tá machucando no bagulho, isso? Oxe, não, calma, a gente é amigo, né, miséria? Vem cá, chega aqui pra conversar. Se precisa desse negócio, quer dar um trago? Oxe. Esse não, senhor. Aqui, porra de cigarro, miséria. É meu amigo Roy, porra. É amigo, porra. Vai, pô. É de amigo. Tô cansado dessa miséria, viu? Oxe, mas tá Negócio de trabalhar tem aí, tudo. ó, parceiro. Tá trabalhando o dia todinho, miséria. Vai, comando. Ei, bora trabalhar, pô. Tem um bagulho ali pra gente fazer ali, pô. Bora. Carregar, miséria, tijolo. É fazer. Quer não, carregar tijolo, massa, briga. Eu quero, pô. Tu ganha quanto por dia? Ganha quanto por dia? 10 quanto? Ganha 10 mil, miséria. Eu vi tu com uma bolsa ali, um malote de dinheiro. Só ostentação. Ai, tá de...